Bem, hoje vamos olhar para uma ferramenta da Google que, olhem, promete mesmo mudar a forma como lidamos com a informação. Chama-se Notebook LM e a ideia é que se torne numa espécie de parceiro de pensamento. Ok, e para percebermos o que é que torna esta ferramenta assim tão diferente, vamos começar com uma pergunta que é, no fundo, a chave de tudo. E se uma IA pudesse pensar connosco, em vez de se limitar a pensar por nós? Pronto, é isto o Notebook LM. E o princípio base é, na verdade, muito simples, mas é revolucionário. A IA aprende apenas com o conteúdo que nós lhe damos. Fica, como se costuma dizer, ancorada nas nossas fontes. O que é que isto quer dizer na prática? Bem, significa que se lhe dermos um livro de receitas, ela não vai de repente começar a falar sobre física quântica, certo? O universo de conhecimento dela é aquele que nós lhe damos. E é isto que nos dá um nível de controlo e de confiança que, até agora, era impensável. A IA transforma-se num verdadeiro especialista, mas no nosso material. Porquê? Porque ela só sabe aquilo que nós lhe ensinamos. Simples. E como é que a ensinamos? Bem, de várias maneiras. Podemos carregar documentos de texto, PDFs, links de páginas web e até, vejam bem, transcrições de vídeos do YouTube ou fecheiros de áudio. Tudo isto serve para criar a nossa base de conhecimento. O processo em si é super intuitivo. Funciona em 3 passos. Primeiro, carregamos as fontes, ou seja, damos-lhe o cérebro. Segundo, começamos a conversar com ela, a fazer perguntas sobre esse conteúdo. E terceiro, e mais importante, recebemos respostas que vêm exclusivamente da informação que nós demos, sem alucinações, sem invenções. Ok, tudo isto soa bem, mas na prática onde é que isto se torna mesmo útil? Vamos ver agora como o Notebook LM consegue pegar naquilo que é uma aprendizagem passiva e transformar numa experiência muito mais ativa, muito mais dinâmica. É impressionante. Com um único clique, o Notebook LM pega no nosso material e transforma-o. Queremos um resumo rápido, parágrafo a parágrafo? Ele cria um briefing doc. Queremos testar o que aprendemos? Ele gera um guia de estudo com testes e perguntas. Estamos a trabalhar com algo cronológico, tipo história? Ele monta uma linha do tempo. É basicamente ter um assistente de estudo pessoal à nossa disposição. E isto vai muito para além de simples resumos, claro. Olhem para este exemplo prático. Uma pessoa carregou um curso sobre parentalidade e depois pediu à IA algo muito específico. Cria 10 cenários reais e desafiadores com crianças, que eu e a minha mulher possamos usar para discutir e definir a nossa forma de educar. E é aqui que a magia acontece, não é? A teoria, de repente, vira prática. Mas e se desse para ir ainda mais longe? E se, em vez de lermos as nossas fontes, pudéssemos literalmente conversar com elas? Pois é, o Notebook LM consegue pegar no nosso material e gerar um podcast inteiro. Uma discussão em áudio, completa, como se tivéssemos 2 especialistas sentados a debater os tópicos que nós carregamos. E a parte genial é que podemos personalizar esta conversa. Podemos atribuir personas a quem está a falar. Imaginem só, transformar um dos apresentadores no próprio autor do livro que estamos a analisar. Vejam só este exemplo. É incrível. Alguém carregou as aulas de um certo Dr. Peter Viston e pediu à IA para o personificar. E o resultado? Uma versão IA do próprio especialista a explicar o seu trabalho, a dizer algo como: e para nos guiar temos connosco o especialista em desenvolvimento infantil, Dr. Peter Viston. É quase como ter uma aula particular com o próprio autor. E a melhor parte, não somos só ouvintes passivos. Com um clique no modo interativo, saltamos para dentro da conversa e podemos fazer as nossas próprias perguntas diretamente a estes especialistas virtuais. Vamos ser honestos, toda a gente tem aquela pilha de notas desorganizadas, não é? Aqueles rabiscos. Pois bem, vamos ver agora como o Notebook LM nos pode ajudar a transformar esse caos em clareza, a passar das ideias à ação. Imaginem pegar naquelas notas manuscritas antigas, como estas, sobre um livro de gestão. Digitalizamos, carregamos como PDF e, de repente, podemos simplesmente perguntar, com base nisto, o que é que eu devia ensinar à minha equipa amanhã? O resultado é extraordinário. Aquele caos visual transforma-se numa lista de ações concretas, imediatas. Ok, agora preparem-se, porque vamos explorar a funcionalidade que é, talvez, a mais criativa e poderosa de todas, a capacidade de montar o nosso próprio conselho de administração pessoal. Uma espécie de Dream Team de conselheiros. Pensem nisto. A quem é que pediriam conselhos sobre as questões mais difíceis da vida? Imaginem poder consultar algumas das maiores mentes da história e até da ficção. O processo é absolutamente fascinante. Funciona assim. Primeiro, criamos perfis detalhados das figuras que admiramos. Podemos até usar outra IA para ajudar. Depois, carregamos esses perfis para o Notebook LM como se fossem as nossas fontes de conhecimento. E a partir daí, é só fazer a pergunta e esperar pelos conselhos de cada um deles. E este conselho pode ter literalmente qualquer pessoa, desde filósofos estoicos como Marco Aurélio
a visionários da tecnologia como Steve Jobs, ou até, por que não, personagens de ficção conhecidas pela sua inteligência e sabedoria como a Hermione Granger. E então que fazemos as perguntas a sério. Aquelas que, às vezes, nos tiram um sono. Coisas como é que eu consigo equilibrar um trabalho que tenha significado com a dedicação à família? E é na resposta que a magia acontece. Cada conselheiro responde de acordo com a sua personalidade, com base no perfil que criamos. Isto dá-nos perspectivas completamente diferentes sobre o mesmo problema. É, no fundo, como ter uma mesa redonda com as mentes mais brilhantes do mundo a ajudar-nos a ver a situação por todos os ângulos possíveis. E é aqui que se percebe o verdadeiro potencial disto, não é? O Notebook LM não é só uma app de notas, é um parceiro de pensamento, uma ferramenta que transforma a informação em aprendizagem, depois em ação e, quem sabe, talvez até em sabedoria. O que nos deixa com uma última pergunta para refletir. Se fosse possível construir um conselho de conselheiros pessoal, quem é que estaria lá sentado?